Diz assim, palavra do Senhor: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura, e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Levem as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Mas que cada um examine o seu próprio modo de agir, e então terá motivo de gloriar-se, unicamente em si, não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Amém. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, é muito bom estar na Tua presença, na presença do Teu povo. E agora, Deus, esse momento tão especial, onde a palavra será ministrada, aplicada aos nossos corações, que, ó Deus, o nosso coração esteja aberto, sejamos receptíveis, ó Deus, àquilo que precisamos ouvir, ó Deus, e que sejamos esta igreja, esta comunidade, que cuida uns dos outros, esta comunidade, ó Deus, que toma pela mão aqueles que caíram, que, ó Deus, vive o discipulado e restaura vidas para a honra, para a glória do Senhor. Ó Deus, fala conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Estamos diante de uma carta muito contundente do apóstolo Paulo. Ele trata aqui de temas muito específicos e talvez o principal tema é que as igrejas da Galácia, aquela série de igrejas ali onde o evangelho já havia sido pregado, igrejas que já estavam caminhando, esses irmãos estavam retrocedendo na fé, estavam cedendo ao judaísmo. Ainda nos primeiros anos, primeiro século da igreja de Cristo, o judaísmo ainda estava ali muito forte dentro da igreja. Para o judaísmo sair de dentro do cristianismo não foi virar uma chave, não foi apertar um botão, foi um processo longo. Para alguns da igreja que vieram do judaísmo, talvez achavam que o cristianismo era um judaísmo melhorado, mas com um acabamento melhor. E Paulo e os apóstolos, eles são contundentes em dizer não é assim. Os judaizantes, eles diziam que era necessário guardar a lei, ou seja, os gentios, aqueles que não tinham ali a prática do judaísmo, para que eles pudessem ser salvos, eles precisavam guardar a lei. E o pano de fundo desse debate aqui, em Gálatas, está mais especificado em Atos capítulo 15, se você puder abrir a sua Bíblia. Atos capítulo 15, nós temos o primeiro grande concílio da igreja, onde este tema é abordado. Esse tema era algo tão importante, que a igreja precisou se reunir e falar sobre isso. Alguns textos deste capítulo, Atos 15, versículo 1. Alguns indivíduos que foram da Judéia para Antioquia, ensinavam aos irmãos: se vocês não forem circuncidados segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. Ou seja, esse legalismo estava ali contaminando a igreja de Cristo. Mas a graça não é suficiente,
A graça de Deus não é suficiente para a manutenção da fé, para a salvação. Então, um grande debate surgiu. Versículo 6: então os apóstolos e presbíteros se reuniram para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e disse: irmãos, vocês sabem que desde há muito Deus me escolheu entre vocês, para que da minha boca os gentios ouvissem a palavra do evangelho e cresçam. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também o havia concedido a nós. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes o coração por meio da fé. Olha o versículo 10. Agora, pois, por que vocês querem tentar a Deus, pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem os nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles. Louvado seja Deus. Depois nós temos o parecer de Tiago, e os missionários, a liderança recebeu este intuito: olha, não será colocado nenhum jugo sobre aqueles que aceitaram a fé. Esse basicamente é o contexto da carta aos Gálatas, e essa carta nos fala sobre a liberdade cristã, que em Cristo nós podemos viver uma fé genuína, nós podemos viver uma fé plena, não baseados na lei, não baseados nos formalismos judaicos, mas em Cristo. O sacrifício de Cristo, a obra de Cristo, produz uma igualdade entre todos os crentes. Ou seja, somos a igreja de Cristo, independente do pedigree, independente da raça, independente da origem. Paulo, ele defende a sua integridade teológica, ele defende esse tema aqui em Gálatas, mas ele também defende a sua autoridade como apóstolo. Ainda no capítulo 1 aos Gálatas, nós vemos Paulo, ele muito contundente nas suas palavras. Versículo 1, ele se apresenta: olha, Paulo, apóstolo, não da parte das pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou dos mortos. Ou seja, olha, o que eu estou trazendo aqui, eu trago como um apóstolo. O que eu estou trazendo aqui, eu trago como revelação, como um apóstolo que está doutrinando a igreja. E dentro da sua defesa teológica, o versículo 8, ele diz: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Como já dissemos e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema, que esse seja maldito. Pervertendo o evangelho de Cristo, não é de hoje, de muitos anos, desde o início do cristianismo, que alguns tentam perverter, mudar, macular a mensagem da graça de Deus. A carta aos Gálatas, e não apenas essa carta, mas todo o Novo Testamento tem esse teor apologético, onde a fé cristã está sendo defendida. E é sobre isso que os primeiros capítulos desta carta nos apresentam, a respeito da apologética cristã. Paulo, ele ajusta esses temas tão importantes para aquela igreja que estava se perdendo ali no rumo teológico. E no último capítulo, que é o texto desta manhã, Paulo, ele fala sobre a ética cristã, a ética com aqueles que pecaram, a ética com aqueles que estão passando por lutas e precisam ali de uma mão, precisam de ajuda para se colocarem em pé. Por quê, meus irmãos? Deixando de lado esse legalismo que estava atordoando as igrejas da Galácia. A igreja de Cristo é a comunidade do amor. E a lei de Cristo, ela se cumpre no amor. A lei de Cristo, ela não se cumpre numa lista de coisas que você pode fazer ou que você deve evitar. Naquilo que pode, naquilo que não pode. Aqueles irmãos, eles estavam entendendo
ou deturpando o Evangelho, estavam completamente diferentes do propósito de Cristo. Eles achavam que a plenitude da vida cristã estava naquilo que você não deve fazer ou naquilo que você deve fazer. Nós temos aqui no capítulo 6 de Gálatas uma profunda meditação sobre aqueles que caíram e precisam da nossa ajuda. Por isso o texto desta manhã, vamos aqui para a exposição deste capítulo, desses 10 primeiros versículos. O primeiro versículo, ele fala a respeito dessa ética. Se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com o espírito de brandura. Ou seja, aquela igreja legalista, ela não estava de fato restaurando pessoas, ela estava perdendo tempo com os rituais, com a lei, com o legalismo, mas não estavam de fato fazendo o que era o mais importante. Meus irmãos, a igreja ela vive no Espírito, a igreja ela cresce pelo Espírito, a igreja propaga a sua mensagem pelo Espírito, mas ainda nós não estamos no céu, nós estamos deste lado da eternidade, e como homens e mulheres fadados ao pecado, vez ou outra nós precisamos de ajustes, nós precisamos ser restaurados. Ainda estamos nesse árduo processo de santificação, e vez ou outra temos que ser restaurados, precisamos da graça da restauração, da graça do perdão. E de que maneira? O texto diz: restaurem essa pessoa com espírito de brandura. O significado dessa palavra, com mansidão, com doçura, não de qualquer forma, não de qualquer maneira. Ou seja, Paulo ele está tratando de dois assuntos aqui, nesta carta, distintos. Ele fala sobre aqueles falsos mestres que estavam ali atrapalhando o desenvolvimento da igreja. Mas ele também fala sobre irmãos, homens e mulheres, crentes em Jesus Cristo, mas que de maneira repentina caíram no pecado. Não algo que foi provocado, que foi planejado, mas estes que por acaso, por algum momento da sua vida, por um momento de fraqueza, fraquejaram na fé e precisam da ajuda da igreja. Ele não está tratando aqui no capítulo 6 dos legalistas, porque dos legalistas, daqueles que estavam pervertendo o evangelho, Paulo não tem muita brandura com esses não. Paulo, para esses, ele abre a caixa de ferramentas e toma. Não é permitido adulterar a graça de Deus. Com esses ele é bem enfático. Mas com os irmãos que, porventura, aquela derrapada na vida cristã, estes precisam da graça, precisam do amor, precisam da restauração com brandura, com mansidão. Os versículos 2 a 5, o apóstolo está alertando a igreja sobre o mal que o legalismo traz para o corpo de Cristo. Isso é muito sério, porque onde há legalismo, a graça de Deus não flui, a graça de Deus fica represada e ficamos mais preocupados com o ritual, ficamos mais preocupados com o exterior, do que com a essência, do que com a restauração de vida. A grande pergunta é: como restaurar a fé daqueles que caíram, a fé daqueles que pecaram, que vacilaram na sua fé? Porque no ambiente legalista, no ambiente do pode, não pode, no ambiente onde as coisas são feitas talvez com segundas intenções, não é raro nós acharmos e percebermos certa perversidade desses legalistas, que querem tratar aqueles que caíram, ou seja, uma certa arrogância espiritual, ou uma certa superioridade. Não sei se você já percebeu isso, se você já vivenciou isso, que coisa terrível. Porque na igreja de Cristo, meus irmãos, é pecador tratando de pecador.
a graça de Deus abundando apesar de nós. Mas estes que não estavam no caminho do evangelho pleno, do evangelho genuíno, talvez eles se colocavam numa posição de maior destaque. Olha, nós não somos como aquele que pecou, aquele que está em pecado. Porque às vezes nós vivemos um evangelho meio que comparativo, né? Olha, eu sou pecador, mas eu não sou tanto quanto aquele lá, né? Eu não sou tanto, né? E se você vê alguém que você considera mais santo, né, mais especial, fala, olha, não estou naquele patamar, né? Mas também não estou lá embaixo, eu estou ali mediano, né? E eu me pergunto, será que nós precisamos disso? Comparar uns com os outros? Ou seja, todo aquele legalismo estava influenciando as igrejas da Galácia, mas não estava formando uma igreja que carregavam as cargas uns dos outros. E a coisa é tão grave aqui no texto, meus irmãos, que você lê aqui esses 5 versículos iniciais, parece que Paulo está mais preocupado com os que vão corrigir do que com o que caiu. Olha, vocês precisam corrigir, o pecado precisa ser corrigido, na igreja não pode tudo, precisa ser corrigido, mas vocês que são espirituais, vocês que vão corrigir o pecador, cuidado, é necessário restaurar com mansidão, com brandura, e cuidado para que vocês não sejam tentados, cuidado para você também não cair. Seu telhado é de vidro, você também precisa vigiar. Ele diz ali para aqueles irmãos, olha, não se julguem superiores, quando de fato vocês não são. Examine o seu próprio modo de agir. Cuidado para que a repreensão não seja pior do que o pecado daquele que caiu. Coisa grave. Paulo precisa dedicar tempo aqui, palavras. Aqueles que precisam ser restaurados, a palavra do grego aqui, não só aqui, mas em outros versículos, a palavra catartizo, pôr em ordem, restaurar, é usado também na medicina para colocar osso no lugar, e fazer isso não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa tranquila. Pastor Marcelo pode até exemplificar um pouco isso, né? Doído, tarefa dura. Tratar aquele que caiu significa restaurá-lo, que ele possa ser colocado no lugar de volta, não expor aquela pessoa ao ridículo, não se julgar melhor do que aquele que por algum motivo caiu. No capítulo 5, versículo 23, a mesma palavra para mansidão é brandura. Tratar uns aos outros com mansidão. Mas é interessante que no nosso dia a dia a gente não exalta muito essa característica, né? Olha, veja fulano, como ele é manso, como ele é fácil de lidar com ele. Geralmente o que destaca são aqueles que são arrojados, dinâmicos, aqueles que, dão conta do recado, aqueles que estão ali. Talvez outras características chamem a nossa atenção, né? Mas como é importante ser tratado, não com brutalidade ou com superioridade, mas com mansidão. Que Jesus, Ele mesmo disse, olha, venham até mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, venham a mim, aprendam de mim, porque sou manso e humilde. Não é tão destacada essa característica, mas quando nós somos tratados com mansidão, como faz a diferença. Como faz a diferença. Quando nós precisamos ali de alguém para ouvir as nossas falhas e corrigir ali a nossa trajetória. Que tarefa árdua que nós temos. Confrontar o pecado com amor e com mansidão, mas sem perder a razão, sem ir além, sem se julgar superior. 1 Coríntios 13:6 nos diz que o amor, ele não se alegra com a injustiça, mas o verdadeiro amor, ele se alegra com a verdade.
como esse ministério é especial no corpo de Cristo. Ainda no versículo 4, Paulo nos diz assim: mas que cada um examine o seu próprio modo de agir, e então terá motivo de gloriar-se, unicamente em si, não em outro, porque pode-se causar essa falsa impressão: olha, eu não sou perfeito, mas eu também não estou tão bagunçado igual aquele irmão, ou igual aquela irmã. E infelizmente, meus irmãos, nós precisamos falar sobre isso, porque nós somos pecadores. Nós precisamos ajustar muitas vezes o nosso coração, muitas vezes as nossas intenções. A nossa comparação não deve ser com aquele que caiu, ou com aquele que nós achamos que é superior. A nossa comparação deve ser com Cristo. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. O texto ele nos diz que nós temos responsabilidades pessoais. Cada um deve carregar o seu próprio fardo. Mas também nós temos responsabilidades coletivas, como igreja, como corpo. Temos que carregar também o fardo uns dos outros. A derrocada de uma igreja acontece quando nós não nos sentimos responsáveis pela vida do nosso irmão. A tragédia numa igreja acontece quando é cada um por si, e cada um vive a sua vida, e cada um resolve o seu problema, cada um da sua maneira, e não há sensibilidade, principalmente com os pequeninos da fé, com aqueles que estão desviando, com aqueles que têm passado por lutas ali no seu coração. Nessa manhã a palavra nos exorta que nós temos sim compromissos, temos os nossos fardos, temos as nossas lutas, os nossos dramas, mas do nosso lado está sentado um irmão, uma irmã especial, e nós temos uma ligação, temos uma vida com ele, uma vida com ela, pessoas que muitas vezes precisam da nossa atenção, precisam do nosso conselho, precisam da nossa admoestação, precisam muitas vezes da disciplina, para que aquela brasa apagada, ela volte a ser fogo, ela volte a ser luz. É isso que esse capítulo nos fala, nessa primeira parte, a respeito da disciplina. No versículo 6 nós temos uma transição, da disciplina para a ajuda com os irmãos. Aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Ou seja, nós somos a comunidade, o povo que compartilha as bênçãos. E Paulo, para ilustrar isso, os versículos 7 e 8, ele fala sobre o princípio da semeadura. Deus não se zomba aquilo que o homem plantar, certamente isso ele colherá. E o exemplo do agricultor, o exemplo daquele que lida com a terra, é um exemplo desde a antiguidade e para sempre. Quando o agricultor ele planeja ali semear, ele planeja cultivar a terra, ele tem expectativas. As expectativas são as maiores, são as melhores. A colheita é um grandioso dia. E assim também é na igreja. Porque nós não estamos falando de coisas perecíveis. Quando nós estamos cuidando do nosso irmão, quando nós estamos levando ele à maturidade, quando nós estamos exortando, quando nós estamos até mesmo na disciplina, nós estamos trabalhando por coisas eternas, coisas que são plantadas aqui, mas coisas que o investimento gera frutos eternos para a glória de Deus. Versículo 8, quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Ou seja, uma igreja que está no legalismo, uma igreja que está vivendo essas picuinhas que não promovem a fé, a graça de Deus, está perdendo o seu tempo. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Mas o versículo 9 nos dá um alerta: e não nos cansemos de fazer o bem. Sabe por quê? Porque fazer o bem cansa, extenuante, e às vezes a colheita que nós gostaríamos, ela vem com muita ingratidão,
ela vem não com o fruto que nós gostaríamos de colher ou de desfrutar. Nem sempre, nesse relacionamento, nem sempre recebemos ali o bem que nós investimos. Por isso, a palavra de Deus nos fala nessa dinâmica da vida cristã. Cuidado, não se canse de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita. Não podemos esquecer do Salmo 126, versículos 5 e 6. Ele diz assim: os que com lágrima semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. A colheita é um grandioso dia, é um dia de festa, de alegria, um fruto para a glória de Deus. Que coisa maravilhosa. Mas a semeadura, muitas vezes com lágrimas, com dores, muitas vezes ali de uma maneira difícil, árdua, e às vezes entristecemos nesse processo, às vezes damos o melhor e nem sempre recebemos o melhor. Por isso a nossa expectativa não está diretamente no fruto, mas está no Deus que proporciona o fruto, no Deus que proporciona a salvação. Talvez seja o caso de alguns aqui que já têm uma longa trajetória na seara do Senhor. Eu tenho uma longa trajetória nessa semeadura e em algum momento da vida deu uma fragilizada, se cansou. Mas o Senhor nos exorta nesta manhã: olha, se nós não nos cansarmos de fazer o bem cansa, sim, mas esse ministério ele só pode ser feito no poder, na unção, na graça do nosso Deus, que nos chama para ser igreja, que nos chama para cuidar uns dos outros, estender a mão para aquele que caiu. E por fim o versículo 10, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. E para fechar esse pensamento, né, Paulo ele trata sobre o princípio da coerência. Ele fala sobre disciplina, sobre ajuda, mas para fechar isso ele fala sobre a coerência. Seja na disciplina, seja na ajuda, aqueles que estão mais próximos, muitas vezes, por conta do pecado e da dureza do nosso coração, muitas vezes eles se tornam desconhecidos de nós. O mesmo Jesus que disse aos seus discípulos: ergam os olhos e vejam os campos, eles estão prontos para a colheita. Mas ele também nos diz que nós temos responsabilidades com os nossos irmãos, com aqueles que estão mais próximos. A igreja de Cristo olha para o mundo perdido, olha para as nações que estão longe do Evangelho, mas nós como igreja não podemos perder de vista aqueles que caíram da fé, aqueles que necessitam da graça de Deus, aqueles que muitas vezes estão do nosso lado, mas às vezes nós nem sabemos da luta e do pecado que esse irmão ou essa irmã enfrenta. Amém, meus irmãos? Algumas aplicações baseadas neste texto. Primeira delas, que esse é um desafio, preste atenção nisso. Se não é um desafio simplesmente para o conselho da igreja, para os oficiais, para os pastores, para aqueles que têm uma capacidade, uma experiência com Deus extraordinária, mas esse é um chamado para toda a igreja, o cuidado uns aos outros, porque quando nós vamos adorar o Senhor, você já deve ter percebido isso, fatalmente nós encontramos com nossos irmãos, fatalmente nós vamos encontrar, domingo, quinta, seja nas programações da igreja, nós vamos adorar e vamos cultuar o nosso Deus e temos que encarar os nossos irmãos. Mas muitas vezes a
a nossa cabeça, o nosso coração tem tantas coisas e nós não percebemos que nesse processo da adoração e da comunhão e da vida no corpo de Cristo, nós também temos essa responsabilidade de saber como está o nosso irmão, de saber como vai a vida espiritual dele, como estão as suas lutas. Gálatas é essa carta que fala sobre a liberdade para vivermos com Cristo, não mais baseados na lei, mas baseados na graça. Mas sem o cuidado uns com os outros, nós vamos dar um tiro no pé. Que liberdade é essa, que não cuida uns dos outros, que não sabe restaurar aquele que caiu, ou até mesmo que se julga melhor, ou mais espiritual daqueles que ainda estão nesse processo, nesse árduo processo de santificação. Todas as vezes que eu passo por esse tema, a respeito de restauração, a respeito do crescimento e a respeito da influência no nosso irmão, eu me lembro de João capítulo 13, versículo 35, quando Jesus diz aos discípulos: todos saberão que vocês são meus discípulos, quando vocês amarem uns aos outros. E de fato nós desejamos grandes empreendimentos para o reino de Deus, grandes metas, grandes avanços para o Evangelho. Mas esse avanço sem o cuidado uns com os outros, ele é capenga, ele não é um avanço de fato segundo o coração do nosso Senhor, que deseja que a igreja de Cristo restaure, coloque em pé aquele que está caído, restaure a comunhão, aquele que está desviado. Como isso é importante, porque em segundo lugar, o reino de Deus chega a esse mundo com o cuidado mútuo. O reino de Deus chega na vida de uma pessoa quando ela é exortada, quando ela é cuidada. E se você já foi restaurado, preste atenção nisso. Talvez você nunca teve que passar por um processo de disciplina ou um processo de restauração, mas quem já passou por isso sabe o valor de ter um irmão, uma irmã, que carrega no colo muitas vezes, aquele irmão ou irmã especial, que chora ali quando tem que chorar, aquele irmão que vai cuidar das feridas da alma. Meus irmãos, como isso é nobre, como isso é importante, e na totalidade das vezes isso é feito nos bastidores, isso é feito ali no tete a tete, é feito no particular. Aqueles que caíram, pecaram e foram restaurados, sabem muito bem do que eu estou falando. Aqueles que foram tratados com amor, com misericórdia, aqueles que receberam a graça do consolo ali de um irmão especial, com mansidão, com brandura, que coisa maravilhosa. Aqueles que têm companheiros de luta, aqueles que foram discipulados e sabem o valor disso, quando se gasta tempo para cuidar daquela ovelhinha que estava por caminhos tortuosos, estava ali na beirada do precipício, mas um irmão especial, uma irmã especial falou: vem cá, e eu vou cuidar de você. O próprio apóstolo Paulo, ele desfrutou disso no início da sua conversão. Ele era aquele perseguidor ferrenho do Evangelho, e quando a graça de Deus vem sobre a sua vida, Jesus se revela a ele, e ele tenta entrar na igreja de Cristo. A igreja não teve muita graça com ele. Esse homem aí é bravo, esse homem aí, ele persegue os cristãos. E aí entra um Barnabé na vida de Paulo: vem cá, e eu vou fazer essa ponte, eu vou cuidar de você, eu vou apresentar você para a igreja. Você é um homem de valor, mas precisa de um tempo de maturação. Como isso foi importante na vida do apóstolo Paulo, como isso é importante na nossa vida. Talvez você já teve um Barnabé que cuidou de você, mas você também pode ser esse Barnabé.
juntar todas as suas experiências, os altos e baixos, e trazer ali para a vida no aconselhamento, no discipulado, cuidar de mais uma pessoa. Meus irmãos, na minha caminhada com Cristo, eu vi pessoas assim, com um potencial, dentro da igreja, um potencial assim, olha, grandioso. Potencial assim, você olhar e falar, olha, você vai ser um grande líder, um grande pregador, vai ser um homem, uma mulher usado por Deus, mas que no processo caiu e não foi restaurado, e tantos ficaram pelo meio do caminho, porque talvez não houve esse cuidado de restaurar com brandura, de restaurar com amor, de restaurar pessoas ali nas suas dúvidas, nas suas necessidades. Muitos ficaram pelo caminho, infelizmente, me lembro de vários. E por fim, meus irmãos, de quem é essa tarefa? Eu gostaria de destacar esse ponto. Quem é responsável para cuidar daqueles que estão passando por lutas, pelo pecado? Efésios capítulo 4, responde isso, por favor, umas páginas para frente. Esse capítulo, para mim, ele também é especial, no sentido do desenvolvimento da igreja de Cristo. A partir do versículo 11, rapidamente, último texto desta manhã, Efésios 4:11, Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças arrastados pelas ondas, levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Amém. Resumindo o texto, é o próprio corpo que cuida do corpo. Eu e você, todos nós, podemos ter essa ação pastoral, essa ação diaconal, essa ação de misericórdia com o nosso irmão, que passa por suas lutas, que não é diferente das nossas lutas. Temos o nosso próprio fardo, mas também temos obrigações com o fardo daqueles que fazem parte do corpo de Cristo. O destaque para o versículo 15, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. E nessa dinâmica de restaurar vidas, de edificar, de crescimento, duas palavras são muito importantes: palavra verdade e amor. Eu sempre digo, olha, você pode me falar a verdade mais doída que for, mas por favor, fale em amor, né? Você pode me falar a verdade, aquela que dói lá no fundo, mas em nome de Jesus, vamos regar aí todo esse processo com amor. O amor que vem do Deus Todo-Poderoso, o amor que vem do Deus Eterno, do Deus Perfeito. Ainda aqui precisamos de ajustes, ainda aqui precisamos do cuidado, precisamos muitas vezes daquela mão que nos coloca de pé, precisamos daqueles conselhos, daquela bronca que salva a nossa vida. Que sejamos essa comunidade do amor e do cuidado, que vive a liberdade, para a honra e para a glória do nosso Senhor. Amém?